Olá, eu sou Miguel Mubarak Hiller, vice-presidente da Academia Maranhense de Ciências da Administração, a ANCA. Estamos aqui para fazer o nosso 8º podcast, nós chamamos de Ancast, que é o podcast da nossa academia. Aqui presentes o nosso presidente, Vilmar Polari, nosso também conselheiro e confrade aqui da academia, Albert Luiz Pontes. E vamos entrevistar hoje o nosso amigo, companheiro administrador, Assi Barbosa Marques Neto. Assi, ele é um administrador, empresário do ramo do turismo, tem a Classimar Turismo, uma das empresas mais conceituadas nesse ramo aqui na nossa cidade. Foi um dos criadores da FASEMAR, que é a Fundação de Assistência dos Servidores da SEMAR, e seu diretor superintendente. Assessor da presidência e também da diretoria de administração da SEMAR, Companhia Energética do Maranhão, hoje Equatorial. Assessor da presidência da EMARP, Empresa Maranhense de Recursos Humanos e Negócios Públicos, e assessor da presidência da CAEMA, Companhia de Águas e Esgoto do Maranhão. Então, nós estamos aqui com o nosso companheiro Assi e queremos saber, Assi, inicialmente, como é que você foi chamado para a profissão de administrador, como é que foi esse teu ingresso aí? Conta pra gente essa história. Bom, boa noite. Eu sou de família de empresários, de comerciantes, como se chamava antigamente, né? E então acho que já vem no sangue. Vou confessar uma coisa que talvez vocês não saibam. O primeiro vestibular que eu fiz foi para agronomia, não me pergunte por quê, porque eu nunca lidei com terra. Na época eu estudava no Rio de Janeiro, fiz o vestibular unificado para agronomia em Itaguaí, era a única faculdade que tinha ali, que era no quilômetro 47 do Rio de Janeiro. Não passei, na verdade, eram 50 vagas para o primeiro semestre, 50 vagas para o segundo semestre e uma multidão da Fundação César Gran Rio de alunos e tudo mais. Mas na sequência eu fiz um vestibular isolado numa outra universidade específica, né, sem ser da Fundação César Gran Rio, que englobava várias universidades, para administração, que era o que estava alinhado para mim por toda a vivência que eu tinha da minha família, de empresa da família. Eu já costumava, meu pai tinha uma outra agência, não era a Classimar, uma outra, antes disso, foi a primeira agência de turismo fundada no Maranhão, foi fundada por ele. Eu já ia por lá, ajudava em algumas coisas, então estava no meu sangue trabalhar nessa área de empresas, e o melhor curso que eu podia fazer realmente era administração. E aí a empresa, você começou a trabalhar ainda estudando na empresa da tua família? Não, na verdade, eu passei no vestibular no Rio de Janeiro, em 76, aí no primeiro semestre, eu tinha terminado, fiz toda a minha vida escolar aqui no Marista. Só que no segundo ano científico da época, o primeiro semestre, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Voltei em julho e meu pai, nesse momento, queria que nós fôssemos estudar no Rio, mas me deixou mais um semestre aqui para não ter um impacto grande de ir para uma escola nova, num estado diferente, e não tendo cursado o primeiro semestre. Então eu voltei e terminei o segundo ano científico no Marista, e no ano de 75 eu fui para o Rio de Janeiro, estudei numa escola, e aí foi o vestibular em 76. Passei e consegui transferência no segundo semestre logo. Consegui uma declaração de vaga e vim para o EMA, a Escola de Administração, que na época funcionava na Alemanha. Mas como existe uma burocracia grande de comparação, transferência da grade curricular de lá e tal, na época aprovaram só uma disciplina do primeiro semestre que eu fiz, todo no Rio, só aprovaram uma, Sociologia. Aí eu tive que praticamente começar
Mas aí também comecei meio mesclado. Eu fazia umas cadeiras do início da faculdade e fazia outras cadeiras já de gente que estava mais avançada de outros períodos. Mas voltando ao foco, nessa volta para São Luís, eu já comecei a trabalhar na Semar. Já virei empregado da Semar nessa época. Aí eu fazia a faculdade à noite e trabalhava de dia na Semar. Então eu já vim trabalhando formalmente na Semar, já com 18 para 19 anos. Você teve então a oportunidade até de comparar o ensino, o nível de ensino lá no Rio com o que você encontrou aqui. Como é que você fala aí a respeito dessa experiência? A minha vivência lá foi curta, de um semestre só. Mas, sem dúvida, o curso de administração aqui, naquela época, eram professores de primeira linha, sem fazer comparação com nada atual. Eu estou fora há muito tempo. Eu estou falando como era a escola de administração da UEMA na época. Nós tínhamos professores como o Dr. Carlos Madeira, que foi ministro do Supremo. Nós tínhamos professores como o professor Mariava Montalverne Frota, professor muito bom, exigente. Nós tínhamos professores... É aluno dele. Aluno dele, né? Professores como o desembargador Filgueiras, Zé Joaquim Filgueiras, também foi aluno rigoroso e tudo. Até tem uma passagem engraçada aqui, não sei se no momento ele era companheiro de meu pai no Rota, e foi nessa época de transição, de transferência, e a transferência demorou, e sabe como é menino de 19 anos, nem toda noite dava vontade de ir direto para a faculdade, né? E aí, o papai encontrou com ele no Rota e disse: "Ah, Filgueiras, meu filho é teu aluno, né?" Eu disse: "Ele foi ontem." A sutileza dele para dizer que eu não estava faltando aula. Mas sim, então professores desse nível de professor Ferreiria, que a gente chamava, de legislação social, o nome da disciplina, né, que era direito do trabalho, e um cara brilhante, né, o professor Ferreiria, já estava bem de idade, mas era íntegro e de uma clareza na explanação e tal, tudo mais, assim. Claro, já tinham também administradores formados como professores, né? Tinha. Eu vou me esquecer de vários, né? Mas lembrando de alguns. Zuzu Brito, Maria de Jesus Moreira Lima Tenório Brito. Ela esteve aqui com a gente. Ela fez aqui, né? Foi aluno dela. Zuzu Brito já era administradora formada, tinha vindo do Rio de Janeiro de fazer uma pós-graduação. Não me lembro se na Fundação Getúlio Vargas, não me lembro bem. Mas tinha outros professores já formados em administração lá, estou me correndo outro, mas Zuzu é um exemplo. E como era a formação dessas turmas lá? Tinha mais mulher do que homem, mais homem do que mulher? Era equivalente? Era equivalente. Você entrou em 76, né? Eu passei lá em 76, primeiro semestre, segundo semestre eu estava aqui. Segundo semestre eu estava aqui e fiz disciplinas com, como eu disse no início, com pessoas que estavam começando, com pessoas que já estavam avançadas, assim como se inverteu. No final, eu fiz disciplinas com quem estava entrando e eu já estava na reta final para sair. Assim, você disse que você, ao mesmo tempo, né? Você tinha faculdade à noite, trabalhava na Semar, trabalhou na empresa da família. Como é que era essa relação entre o aprendizado, né, na universidade, na UEMA, e essa prática, né, que você trabalhou numa Semar, que é uma empresa grande, né, trabalhou no ramo do turismo, né, como é que se deu essa relação, essa construção, né, desse espírito administrador que você tem, empreendedor, né, nessa construção, nessa caminhada? Isso era muito forte, aquele aprendizado ali da escola, e eu trabalhava na Semar uma área que estava sendo inovada, a área de organização e métodos, naquela época. Eram pessoas que
era até o espaço físico lá, era uma divisória amarela que tinha num daqueles galpões, e tinha até um apelidozinho, uma certa ciumeira, porque eram pessoas tipo de elite que foram fazer curso em Fundação Getúlio Vargas e tudo mais, e chamavam de gaiola de ouro. Chamavam de gaiola de ouro, aquele espaço ali. Então, eram pessoas bem preparadas nessa área. Informática, na época, não era com essa modernidade que a gente tem hoje, né? Era aqueles computadores grandes que a SEMAR utilizava lá, hora de computador lá na antiga Setema, Prodata, Prodamar, já teve vários nomes, mas tinha um setor de informática da SEMAR que providenciava tudo, junto no mesmo departamento, com a parte de organização e métodos onde a gente trabalhava, e então a gente tinha um aprendizado no trabalho que complementava o da escola, essa parte OEM, gostei muito da parte de layout de espaço físico e layout de formulários. Houve uma época que praticamente eu tocava toda a parte de padronização dos formulários da SEMAR, junto com outros colegas. Então, era uma interação, né? Uma complementação, respondendo a isso que você me perguntou. Como é que tu vês, né, o papel da formação de administrador, né, para o desenvolvimento do que você é hoje, né, do negócio, do processo, do empreendedor, do formador de opinião, né? Como é que você percebe essa construção? Eu acho assim, a cada dia uma experiência nova você vai adquirindo, e até essa convivência que eu tive com diversas turmas que estavam mais avançadas, de pessoas mais de idade e que já trabalhavam há muito tempo. Tinha pessoas que já eram casadas e já estavam fazendo faculdade já com os filhos grandes. Tinha gente que era estudante profissional entrando. Essa mescla você vai assimilando, né? Vai assimilando várias experiências, vai acumulando. E também eu sempre fui de empreendedor. Então, paralelamente ao meu emprego do SEMAR, a minha faculdade, eu saí empreendendo. Eu tive farmácia, eu tive serraria, eu tive construtora, e isso tudo vai agregando conhecimento, né? E finalmente fui tocando o negócio da família, que é de turismo, e estou até hoje tomando conta da lojinha. Administrador Simax Neto, seja bem-vindo ao OneCast, que é o nosso podcast da Academia Maranhense de Ciência da Administração, nossos acadêmicos aqui, Miguel e Valber. Um dos aspectos importantes e relevantes para a formação acadêmica é exatamente esse contexto organizacional, para que essas organizações possam se tornar perenes, sustentáveis, longevas. E a Glacimar Turismo, que exerce um papel importante dentro dessa área do turismo do Maranhão, eu mesmo como cliente, né, já viajei bastante nacional e internacional pela Glacimar Turismo. Então eu gostaria que você relatasse um pouco da sua experiência para nós, para os nossos acadêmicos que vão estar assistindo também aqui esse nosso podcast. Quais são os aspectos que você acha relevante para que mantenha essas organizações longevas, como é o caso da Glacimar Turismo, que você pode dizer quanto tempo ela já tem no mercado, e também a experiência que você tem como gestor, como empreendedor em outras áreas, né? Como é que você vê assim, se trabalhar dentro da academia, dentro da faculdade, dentro da universidade, na formação do administrador, para a gente ter esse êxito dessas organizações sustentáveis e longevas? Com relação à empresa, né? Empresa familiar, temos 35 anos, fizemos 35 anos agora, e em abril... De Glacimar. De Glacimar Turismo, né? Não de idade. Não, você falou que a família já tinha antes, sim, né? Sim, então você tem 35 de Glacimar. De Glacimar, exatamente. Foi teve outra empresa. Foi bom ter alertado. É porque meu pai fundou a primeira agência de turismo no Maranhão, ainda dentro da empresa do meu avô, em 1965. A empresa que meu avô era sócio era uma empresa grande e tinha vários departamentos, e foi criado um departamento de
Aviação, que representava a Pan Air do Brasil. Quando a Pan Air do Brasil foi fechada, por decreto, né, na época, e o que aconteceu? Todos os agentes representantes da Pan Air do Brasil, no Brasil inteiro, migraram para aquele negócio que era relativamente novo, que era a agência de turismo. E foi o que meu pai fez, fundou a primeira agência de turismo dentro da empresa do meu avô. E você já trabalhava nessa empresa? Não. Eu tinha 10 anos nessa época, 9 para 10 anos. É só para contextualizar, porque eu já estava finalizando na Glacimar Turismo e falei 35 anos e ficou confuso em relação ao que eu tinha falado da fundação da primeira agência de turismo no Maranhão. Com a morte do meu avô, em 66, e do sócio dele, que já morava em Portugal e os negócios ficavam todos na gestão do meu avô, as duas famílias acharam por bem que era melhor separar, cada um cuidar de uma parte. Então, os sócios descendentes do outro sócio do meu avô ficaram com a parte de representações, de eletrodomésticos, de uma série de itens, e a parte de aviação saiu com meu pai. Aí virou a agência Marques Limitada, que é a Getur, já de 66, mais ou menos 67, até 82. Em 82, ele entendeu que ele já estava velho, já queria ter mais tranquilidade, ia ficar só com uma outra empresa que a gente tinha aqui no São Francisco, que representava a TAP Air Portugal. Uma empresa chamada Coimbra Representações, que eu já era sócio dele aqui. Não lá na outra agência, embora eu ajudasse em algumas coisas. Aí se afastou por 2 anos praticamente. O ano, foi em 86 que ele entregou em 31 de dezembro, passou o ano de 87. Aí quando foi início de 88 a gente viu que naquele 1 ano e pouco, aquela inatividade não era boa para ele. E a gente resolveu abrir uma outra agência, que foi exatamente em abril de 88. A gente inaugurou a Glacimar Turismo, que fez esses 35 anos. E demos o nome da agência Glacimar, que era o nome dele. Aí ele voltou à ativa, revitalizou. O nosso amigo Miguel aqui acompanhou a vitalidade que ele tinha, e assim ele trabalhou até o último dia de vida, com 83 anos. Tá? Então, voltando a explicar daí essa questão do período, a Glacimar Turismo tem 35 anos, é uma empresa familiar, com todas as vantagens de uma empresa familiar, com todas as desvantagens. Empresa familiar, com tudo na vida, tem 2 aspectos. E por não ser uma atividade de um gênero de primeira necessidade, né? Então sofrendo aí os efeitos de pandemia, de dólar extremamente alto, de guerras, que você às vezes está com um grupo montado com um determinado destino, surge uma guerra ou coisa do gênero. Então, apesar de todos esses percalços, a gente tem conseguido conduzir, né, se manter no mercado, porque hoje em dia, na verdade, você conseguir se manter no mercado já é uma grande vitória, né? E por tanto tempo, em 35 anos. E assim a gente está usando aquela vivência, aquela experiência de época de faculdade e até de outros negócios que paralelamente a gente veio dentro. Não sei se respondi exatamente. 35 anos são quase 4 décadas, 3 décadas e meia de mercado. Para quem está montando um negócio hoje, ou para quem já tem um negócio, para se manter nesse mercado, qual é a sua aprendizagem? O que você diria assim, olha, é importante a gente ter dentro de uma organização para se manter durante tanto tempo algumas ações de acordo com sua experiência? Só seguir aqui a ideia do professor Polarim, né? Você mesmo contou, né, os momentos, né, dessa trajetória no âmbito do turismo, inclusive com a necessidade de adaptações, algumas imposições de mercado que geraram mudanças obrigatórias, né? Seguindo essa ideia também, como é que é esse processo de adaptação, né, para passar 35 anos, que você não consegue passar 35 anos pensando da mesma forma, né? Primeiro você tem que trabalhar de forma organizada. Você tem que fazer de forma planejada.
Tá? São coisas que você não pode sair improvisando. E segundo, você tem que trabalhar de maneira transparente com seus clientes. Eu acho que isso é a coisa mais importante que tem. O cliente chega lá, ele quer uma orientação, ele quer fazer uma viagem para algum lugar, e você tem um produto bem aqui, que comercialmente é o mais interessante para você vender, mas você vê que não é o perfil da pessoa. Então, eu vou fazer hipoteticamente aqui, chegou um cliente, disse assim, eu quero ir para a Europa. Eu nunca fui para a Europa. Eu fui só para Orlando, você me deu um roteiro, tudo que eu iria fazer, sair do hotel, virar para a direita, parar no sinal, virar para a esquerda, faz isso, faz aquilo. Eu tenho esse tipo de roteiro, com esse nível de detalhe para quem vai para Orlando. Eu quero ir para a Europa, eu quero visitar a Inglaterra, a França e a Itália. E tá bom, mas eu não quero excursar. Não quero ficar preso à excursão, aquele ritmo e tudo mais. Eu disse, eu tenho, tá aqui, ó, um roteiro. Não, primeiro ele disse que quer ir. Eu disse, tá aqui, eu tenho essas excursões aqui e tal, tem essa variação. Aí ele disse, não quero excursão, quero ter flexibilidade. Aí pergunta, você fala inglês com fluência? Não. Então você vai ter dificuldade. Então você tem que ter clareza que vender aquela excursão, talvez comercialmente não seja tão vantajoso quanto fazer aquele programa que ele quer, individual, o forfait, como se chama na terminologia lá da nossa atividade, com hotéis, com traslado, com isso, com aquilo outro. Mas aquela pessoa, ele não vai aproveitar. Ele não vai aproveitar 100%. Então você tem que mostrar, como a gente estava falando agora, tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Então, você ir numa excursão tem a desvantagem de ter um ritmo acelerado, mas tem a vantagem de você estar assistindo 24 horas por dia. Então, esse é um item importante. Você dá a orientação, ser transparente para o cliente. Eu tive um problema uma vez que eu precisei ir numa repartição pública para resolver um problema. Aí a pessoa me atendeu lá, quase 2 horas, falou, tal. Quando eu estava saindo, ele disse assim, eu me conheço, Jaci. O senhor me conhece? Conheço, lá da sua agência. Eu estive lá 2 vezes com o senhor. Eu queria fazer uma viagem para meu filho, assim, assado. E o senhor não deixou eu fazer dessa forma, o senhor me orientou que poderia dar problema, assim, assado. E eu fiquei grato ao senhor. Eu nem lembrava que eu tinha feito isso. Então, tem que ter uma qualidade no atendimento. Você tem que ser transparente com o cliente. Você não tem que fazer só o que comercialmente é melhor para você naquele momento. Muito bem, administrador. Então vejam só, Miguel, né, e Valber e os nossos acadêmicos, ele acabou de falar aspectos importantes da administração desde o começo, o planejamento, que é um aspecto importante, a organização, a transparência e também ir se adequando àquelas expectativas do cliente, conscientização, tudo isso. Né? Então, isso são aspectos que continuam até hoje trabalhando isso dentro das universidades e que essa sua experiência está trazendo aqui esse relato, né, para aquelas empresas que querem se tornarem longevas, 30, 40, 50, 100 anos. Agora mesmo nós estamos com um trabalho com uma empresa centenária aqui no Maranhão, né, que é um aspecto muito interessante. E também empresa familiar, né? Também empresa familiar. Né? Passando de geração a geração. Isso. Eu estou deduzindo, você não falou o nome, mas... Empresa familiar. Nós temos pouquíssima tradição de empresa familiar no Maranhão, secular, centenária. Né? E aí nós estamos num projeto pesquisando exatamente quais os aspectos dessa administração familiar que tornou essa empresa de sucesso durante um século no mercado. Você pensou em algum momento entrar na vida acadêmica também, dar aulas? Não, eu nunca pensei. Eu, na verdade, eu tinha dificuldade até de apresentar trabalho na faculdade. Zuzu Brito, eu me escondia de Zuzu Brito. Ela dizia assim, quando tu for meu aluno, eu vou te botar para apresentar trabalho lá na frente. Eu digo, não, mas é prática, que era importante. Tu tens que passar na minha cadeira para tu te formar. Eu disse, eu vou esperar um curso de férias. Eu brincava com ela.
porque ela sabia que eu tinha essa timidez para apresentar trabalho, e como a gente tinha amizade, família, nós somos vizinhos. No entanto, é o que você mais faz com os seus clientes, é estar apresentando a proposta. Mas a coisa em público, eu só vim perder mais a inibição para falar em público depois que eu entrei no Rotary. Depois que eu entrei no Rotary, que eu comecei a falar para mais pessoas, e num ambiente assim, com mais pessoas, mas que você depois vai se aproximando, vai criando amizade, e você vai criando aquela segurança de falar. Mas uma sala de aula nem passava na minha cabeça. E depois disso, quando a SEMAR foi privatizada, que veio uma consultoria do exterior, né? E uma consultora americana, e eu fui convidado para integrar a equipe dela. Até eu fiz amizade com um outro instrutor, um canadense, que treinava uma outra equipe, e o Miguel teve a oportunidade de conhecer, a gente foi até na casa da praia lá com ele e tal, a gente fez amizade. E logo no começo ele disse, não, eu quero ele, porque das poucas pessoas que eu achei aqui que falavam inglês, eu quero ele na minha equipe. Mas eu acabei ficando na equipe dessa outra consultora. E era o dele era de... Era uma outra área, não tenho certeza agora, acho que era chamado compensação, salvo engano, que era um complemento da que eu fui treinado, que era gerenciamento de desempenho. E os primeiros 10 dias, ela explicava, botava coisa no quadro, eu ia para casa e não sabia para que rumo aquilo ia. Onde aquilo ia se encaixar. É interessante. Aí, depois de uns 10 dias, no meio da manhã ou da tarde, lá, sabe quando dá aquele tchum, que encaixa tudo que você viu durante aquele período todo? Aí a coisa ficou. Aí ela disse, vocês vão ter que treinar. Eu disse, eu não vou treinar, eu fico na parte de apoio. Ah, você vai ter que treinar. Ao menos um módulo você vai ter que dar o treinamento. E nós vamos viajar no interior todinho para fazer esse treinamento. E aí o que aconteceu? Eu ficava no apoio, eu só ia ter um módulo para apresentar e tinham vários outros módulos antes. Aí quando um colega estava apresentando que tinha alguma dificuldade, eu interferia e complementava ali alguma coisa. Você vai de fora, você fica menos nervoso. E aquilo eu fui desinibindo. Aí no final ela fez uma ação comigo. Você não queria apresentar, você apresentou todos os módulos. E ali eu já era do Rotary também nesse tempo, já tinha começado a desinibir e fui já conseguindo fazer essas palestras. Mas por causa dessa inibição de falar em público, respondendo sua pergunta, eu nunca pensei em entrar. Aí nós vamos passar agora para uma outra etapa. Administrador, assim, antes de entrar nessa questão aí que o Miguel perguntou, eu queria só relatar uma necessidade que as universidades têm de aproximar a universidade das empresas, a empresa das universidades. Isso no Brasil não é muito distante. Quando se compara com a Alemanha, se compara com o Canadá, que há uma aproximação muito grande. Mas nós estamos conscientes disso dentro das universidades. E aí nós estamos exatamente fazendo essa aproximação da universidade empresa, empresa-universidade, com seminários, incluindo junto com a disciplina. E aí a gente convida os empreendedores de êxito e de sucesso, que é no caso aí da classe Turismo. Então, havendo um convite, né, dentro da universidade, no sentido de que falar da experiência positiva de empresa familiar e como a Glasima Turismo é uma empresa de sucesso familiar, você pode dar essa contribuição num seminário, falar da sua experiência lá dentro da universidade, passar esses relatos. É possível, né? É possível, sim. É possível, sim. Muito contente. Okay. Sem dúvida nenhuma. No momento que houver essa necessidade, já você me orienta o que é que a gente aborde do nosso trabalho, eu estou à disposição. Isso enriquece muito o trabalho da formação acadêmica com a experiência empresarial. Eu fiz isso uma vez, há muitos anos. Tinha um rapaz aqui que foi gerente da Varig,
acho que foi o último gerente da Varig quando as companhias aéreas ainda tinham escritórios, né, que hoje é tudo online. E ele era professor de uma universidade e ele me pediu para dar uma palestra para os alunos dele. Não era uma turma grande, ele perguntou se poderia ser na própria agência. E eu fiz isso, realmente. E estou à disposição quando você precisar. Ok, isso é bom. E aí, retornando então aqui à profissão, ao dia a dia, a gente sabe que além de todas essas atribuições e responsabilidades que você citou aí, de ser empreendedor, de trabalhar em empresa da família, de ter trabalhado com cargo de direção e assessoramento de diretorias e presidência de várias empresas, você também atuou no Conselho Regional de Administração, desde os seus primórdios, desde a sua vinda como Conselho ao Maranhão, quer dizer, era a delegacia que pegava o Conselho que era instalado no Ceará, que abrangia Ceará, Piauí e Maranhão, e você nos conte um pouco dessa vivência, dessa história, da sua participação no Conselho desde os seus primeiros passos aqui no Maranhão. Certo. Eu fui chamado por uns colegas, né, de escola, alguns amigos da Escola de Administração, o Goretti Araújo, Maria Goretti Araújo, e outras pessoas que eu não conhecia, como o Tetsu, que a gente acabou criando uma grande amizade, e um dia a gente visitando umas empresas, para os administradores, para pedir apoio para o movimento que a gente estava querendo começar aqui, inclusive para trazer o conselho para cá, enquanto a gente estava na sala, esperando para ser atendido por uma pessoa, a gente começou a conversar e fui saber com quem que ele era casado, fui saber que a esposa dele era neta da melhor amiga da minha avó, e fui saber de quem era a família dela, porque até então eu só sabia que ele era de São Paulo. Depois a gente criou uma amizade muito grande. E com isso ele acabou me trazendo para esse movimento, ele e Goretti me trouxeram para esse movimento do Conselho de Administração, e a gente veio acompanhando, desde quando era uma delegacia. Eu me lembro bem, falaria que é mais antigo aqui, deve lembrar, era Romeu Aníbal. Romeu Aníbal. Romeu Aníbal Passou pela UFMA também, e o conselho, nosso primeiro presidente foi Pedro Carlos, né? Sim, mas Pedro Carlos chegou a ser o primeiro presidente já do CRA Maranhão. Foi porque a lembrança que eu tinha é que ele era também delegado, assim como o Romeu Aníbal, mas não, né? Ele foi o primeiro presidente. Na minha cabeça era a Josélia a primeira presidente. Então foi Pedro Carlos realmente o primeiro já do conselho trazido para cá. E eu me envolvi, assim, por conta dessas pessoas. Tinha uma disputa nós éramos vinculados ao Ceará, né? E tinha uma disputa entre duas lideranças do Ceará, e aproveitando essa disputa que eles tinham, né? Essa briga pela liderança, né? E a gente conseguiu até, encabeçado pela Josélia, né? Ela conseguiu que aquela liderança que vinha há muito tempo, que estava encerrando o mandato, porque tinha perdido a eleição para um outro grupo, que nós tínhamos apoiado aqui, o grupo de Josélia apoiou aquele outro grupo, que perdeu a eleição, mas ele, antes de se afastar, em tempo recorde, cumpriram todos os requisitos, com o empenho dela, da Josélia, e conseguiram trazer e fazer a criação do nosso conselho. E aí, nesse momento, os grupos que estavam apoiando as diferentes correntes lá do Ceará se uniram e esses dois grupos montaram o conselho. O próprio Tetsu também era uma pessoa que era sempre ouvida por todo mundo, a Josélia, a Tereza Galiza também, que era desse grupo. A administradora Josélia realmente deu uma contribuição importante para o Conselho Regional, inclusive até com o Conselho Federal, quando eu tive a minha primeira participação. E também o Tetsu, que até hoje está aí. Ele, inclusive, foi convidado para a academia, aceitou o convite, e nós estamos aguardando um momento aí oportuno dele estar aqui conosco
para nós estarmos, né, relembrando esse momento inicial do conselho assim, que você está relatando. Já estou me oferecendo e eu gostaria de estar presente quando o Tetsu vier. Né? Seja na plateia aqui pertinho, eu gostaria de estar presente, que é uma pessoa que eu tenho muita consideração e admiração do trabalho dele. E voltando à Josélia foi fundamental. Se o conselho veio para cá, embora naquele momento a gente estivesse apoiando lados diferentes, que a gente tinha apostado nesse, que ao assumir traria o conselho. Ela apostou nesse que estava saindo não, que tinha a possibilidade de ficar, se ganhasse, e tinha prometido. Perdeu esse grupo, perdeu a eleição lá no Ceará. Mas ele disse, perdi a eleição, mas vou antecipar o que ia acontecer depois da eleição, nós vamos fazer enquanto eu tenho o resto de mandato. E ela se empenhou de uma forma assim, descomunal, e trouxe. O nosso conselho começou com ela. E é interessante que a nossa academia aqui, quando o conselho, a produção completou 50 anos, o Conselho do Maranhão foi beneficiado junto com o Ceará. E eu fui para o Ceará, na época o presidente Samuel, presidente do Conselho Regional, estava em Brasília, eu fui para lá. E também com a missão de conhecer a Academia Maranhense, né, a Academia Cearense de Ciência da Administração. Eu fui muito bem recebido pelo presidente e deu essas primeiras ideias que começamos a montar esse trabalho e juntamente com o Miguel também na comissão e o nosso presidente, ex-presidente do Conselho Regional de Administração, o administrador Jailson, que não está aqui no momento, mas também faz parte desse processo, mas está ligado com o que você acabou de falar. Muito bem. Você falou de alguns casos engraçados que ocorreram na sua carreira aqui, né, como profissional de administração. E eu queria que você citasse para a gente assim, alguma situação que lhe trouxe muita alegria. Aquilo que, no dia a dia da tua experiência como administrador, saltou aos olhos como uma coisa importante, alegre e que dá um certo reconhecimento e gratidão pelo que você trabalha na administração. Bom, não sei se encaixa no contexto da pergunta, mas uma coisa que me deixou muito orgulhoso do trabalho que a gente vem fazendo na agência, você no início aqui, antes de começar, brincou que eu levei mais de 4.000 para a Disney, é verdade, e sempre foi um roteiro muito vendido na minha agência, na nossa agência, né, da minha família. E isso desde que a Guacimar começou, já no ano de inauguração, porque antes quem fazia era a agência do meu pai, ninguém mais fazia. Aí uma outra agência começou a fazer, até orientada por ele, porque ele era assim, ele não via ninguém como concorrente, ele tinha amizade por todos. Aí nesse ano que ele ficou afastado, meio que a gente ficou afastado do mercado, outras agências começaram a pegar esse segmento. E quando nós começamos, em abril, em julho, nós já fizemos um grupo de Disney, e dos grupos que saíram daqui, o nosso já foi o maior. Mas eu tinha a pretensão, eu quero ver o dia que eu vou fazer 2 ônibus, e fui. Quero ver o dia que nós vamos fazer 3 ônibus, e fui. Aí quando chegou um determinado momento, meu pai tinha falecido, isso foi um peso muito grande, foi o ano mais difícil da minha vida, porque por mais que eu tivesse carta branca e todo o comando que ele liberava para eu conduzir, e eu acompanhava isso. Mas assim, do dia para a noite, porque ele era ativo, trabalhou até o último dia, e do dia para a noite você perde aquela sensação de filho do dono para dono. Dono não no sentido de propriedade, dono no sentido de ser responsável final de qualquer questão. Porque eu sabia que mesmo ele na idade que estava, ele já querendo ficar mais desligado, mas eu tinha uma instância superior para resolver qualquer coisa. Então houve esse momento, foi um ano difícil, mas ao longo desse tempo surgiu uma oportunidade e as coisas foram crescendo e eu resolvi fazer
uma aposta, porque na hora de montar o grupo era uma dificuldade para você conseguir vaga para tantos passageiros, aí você pedia, daqui a pouco aparecia mais venda, você ia nas companhias aéreas para mendigar mais lugares. Aí quando chegou meu pai faleceu em 2005, quando chegou em 2006 eu disse, eu vou fretar um avião para fazer um voo exclusivo da Guacibá Turismo. Aí fui na companhia aérea que me atendia com os bloqueios que a gente fazia, sair para São Paulo e tal. Eu fiz a proposta, eles aceitaram e eu assinei o contrato. Passei 2 meses sem dormir. Porque de dia eu fazia as contas e dizia assim, não tem erro. Vou vender 175 lugares desse avião, dessa aeronave, tranquilamente. Só que quando tu acorda no meio da noite, e tu lembra daquilo, aí aquilo toma uma proporção imensa. Se não der certo, vamos dizer assim, o pai dele trabalhou a vida inteira nisso. Foi só morrer que o filho vai fazer besteira. Mas deu certo. Amanheceu o dia, eu fazia as contas e dizia, não tem erro. Professor Polari, eu vendi os 175 lugares do fretamento e levei mais 69 passageiros da forma que eu sempre levei num voo regular via São Paulo. Que coisa boa, né? Uma iniciativa, né? Uma inovação, né? Que chegou com um fato novo e que deu certo. Saí num voo fretado, só a camisa azul da Guaciná em todos os assentos do avião. Isso foi uma alegria muito grande, não sei se era essa a pergunta. Não, essa é uma alegria verdadeira, né? Foi uma alegria exitosa mesmo. Foi uma alegria imensa, isso aí, um orgulho imenso de ter dado tudo certo. Agora, aconteceu uma coisa, eu fui fazer o embarque, né, do grupo dos 69, que iam sair 2 horas da madrugada, como o voo não coincidiam, naquela época a gente fazia um grupo de tantos dias em Orlando e 1 dia, 2 dias em Miami. Então, o que eu fiz? Como o voo regular chegava 2 dias antes, eles faziam logo Miami no início. O outro grupo já chegava a fazer Orlando, que era o dia que o primeiro grupo estava indo, do fretamento estava chegando, o outro estava indo para Orlando para poder fazer os parques todo mundo junto. Até porque os pais estavam mandando os filhos, porque o coleguinha vai e tal, para não fazer a programação todo mundo junto era complicado. Aí eu fazia isso. E o grupo do fretamento ia fazer a parte final em Miami. Porque Miami já era mais para compras na época, não era problema para você passar para os pais que chegavam e não tinha mais vaga no fretamento para você explicar, olha, eles vão fazer a programação principal, todo mundo junto. Bom, o grupo do voo regular saía às 2 da madrugada, eu tinha feito o check-in de todos com antecedência, fui para o aeroporto, fiz o embarque e fiquei até o dia amanhecer fazendo o check-in dos 175 que iam no voo fretado. O avião vinha para cá para sair daqui, só fazia uma escala técnica em Manaus e seguir. Fiz o check-in de todos. Fui para casa, o dia estava amanhecendo, e a mulher minha assim, vai dormir, não sei o que e tal, tá cansado. Eu não conseguia dormir. Passei uma meia hora, resolvi tomar um banho e fui para a agência. Quando eu chego na agência, só assim, tem 2 ligações aqui. Tem um menino que teve um problema de infecção intestinal, não vai poder embarcar no fretamento. E tem uma menina que teve uma crise renal, não vai poder embarcar no fretamento. Aí os pais já ligaram para cancelar, para saber como fica, não sei o que, não tem problema. É voo fretado, lugar vazio. É pago de qualquer jeito, né? Mas não tem problema nenhum. Eu vendi 224, salvo engano, essa soma aí. E vão ser 2 casos assim, que eu vou botar qualquer dificuldade, tá mais por motivo de saúde. Eles vão ficar com crédito integral na excursão no ano que vem, sem problema nenhum, sem nenhuma penalidade. Mas eu não estava preocupado com a venda desses 2 lugares que estão vazios. Eu estava preocupado
com o efeito que eu queria ver, o avião 100% ocupado. Aí eu comecei a ligar para pessoas, amigas minhas, eu sabia que tinham visto pronto. Liguei. Fulano, tu não quer ir para lá com teu filho? Eu tenho 2 lugares, é amanhã, às 11 horas que o voo sai. É um voo fretado, tu não vai me pagar nada. Tu vai me pagar só ano que vem, que é exatamente quando eu vou repor o crédito das outras pessoas. Aí, não dá por isso, aquilo, aquilo outro. Liguei para outra pessoa, eu vou ver se minhas filhas querem, para ir as 2. Não querem. Aí liguei para uma terceira pessoa, tu queres ir com teu filho? Posso te dar a resposta em 15 minutos? Pode. Tá. Eu não vou poder ir, mas vai meu marido e meu filho. Eu corri, fiz a troca de nome, fiz a reemissão e consegui sair com esse primeiro fretamento, com 100% das poltronas ocupadas. Pensamento positivo, que tudo deu certo, né? E eu consegui repetir esse fretamento por 6 anos. Foi 2006, 7, 8, 9, 10 e 11. Em 2012, eu já senti que não ia ter o mesmo volume. E eu abri mão e voltei a fazer no voo regular. Isso é um caso de sucesso que se repetiu, né, por 6 anos, né, através de uma iniciativa sua que você teve, que a coisa funcionou e deu certo. E assim, como é que você vê as perspectivas de uma agência de viagem hoje no mercado atual? Olha, eu acho que tem espaço para todo mundo. É um ramo que diz, isso vai acabar porque as pessoas compram na internet. Sim, tem gente que compra na internet. Alguns desses me ligam no dia seguinte para eu resolver o problema. Hoje eu atendi uma ligação. Eu comprei uma passagem na internet, aconteceu isso aí, tu pode me ajudar? A logística é muito grande, porque não é só a passagem, hotel, itinerário, precisa de uma atividade, um profissional, que é a experiência que vocês têm, essa visão que vocês têm. Então eu acho que existe mercado ainda. Se você disser diminuiu aquela venda de passagem São Luís Rio, São Luís São Paulo. Interna, né? Interna, as pessoas compram. Mas nem todo mundo aderiu a isso. Tem gente que gosta de ir, ver as opções das diversas companhias, tratar comigo, com uma das meninas, das funcionárias lá, comprar. Volta aqui na véspera, você faz meu check-in. Aí vai e volta. Na volta, não esquece de fazer meu check-in. Está anotado, seu fulano. Na véspera ela manda no celular dele, né? Hoje o cartão de embarque vai no celular. Então, você fazendo esse atendimento personalizado, ainda tem pessoas que preferem isso. E fora que o foco do nosso negócio maior é o internacional. E tem muita gente que vai realmente fazer uma consultoria para montar o roteiro. Mas aparecem pessoas lá, eu comprei contigo há não sei quantos anos atrás. Eu tenho uma deficiência assim, de fisionomia, às vezes Aí quando fala a situação, a viagem, aí eu já ligo, eu me lembro uma viagem assim, assado e tal. Que bom que voltou, é sinal que gostou, que deu tudo certo da outra viagem. Então, fazendo esse tipo de atendimento, eu acho que tem espaço para todo mundo, mesmo com o mercado estando disperso com essas vendas de internet. Ainda querem fazer mais alguma colocação? Não, essa é uma mensagem importante para quem quer ser um empreendedor da área de turismo. Nós temos um relato de experiência aqui, que ainda é um negócio, né, viável. As opções estão aí, o mercado está aí, exatamente. E principalmente, professor Polari, caracterizar que o diferencial, né, do atendimento, do produto, do empreendedor que consegue ver a necessidade do cliente, é fundamental para constituir essa empresa, né, de 35 anos, com diferencial, com credibilidade de mercado, né, com reconhecimento das suas ações. Né? Então, que essa expertise, né, baseada na percepção do que o cliente necessita e do papel do empreendedor, da empresa, ela se torna cada vez mais fundamental para a própria ação da administração.
né, reconhecer, como você colocou, o planejamento, a ação, o diferencial, né, a oportunidade. Então, tudo isso acaba sendo fundamental nessa construção. O cliente se sentir seguro, né, na hora da viagem, se acontecer algum imprevisto, ligar, saber que a pessoa está ali, então isso são aspectos relevantes e importantes. Eu tinha um cliente uma pessoa muito bacana, e faleceu nesse período de Covid, e os filhos dele são muito brincalhões também, assim como ele era. E uma vez um dos filhos dele encontrou com a minha filha e disse assim: não gosto de viajar com teu pai, não gosto de viajar comprar coisa para viajar com teu pai, papai vive comprando com ele, mas eu não gosto, porque não dá nada errado, não dá nada errado, e se dá um errado ele resolve, então a gente não tem emoção. A forma dele elogiar para minha filha o trabalho que eu fazia foi dessa maneira. Não dá nada errado, claro que as coisas dão errado porque você não está em todos os lugares e os imprevistos acontecem, mas você tem que estar pronto para resolver e contornar e dar assistência que o passageiro precisa. Teve um parlamentar que quis acabar com a fila de banco, aí fomos aposentados e disseram assim: não faz isso, porque a gente vai para lá na fila que encontra os amigos, conversa, bate papo. É verdade. Mas eu acho que esse nosso podcast aqui foi uma aula do que você, como administrador, né, você aprende na faculdade, você coloca em prática. Nós vimos aqui as perspectivas de implantação, de planejamento, organização, fidelização de clientes, a transparência do negócio, quer dizer, a qualidade do serviço, porque esse é o tipo do serviço que se você atender mal ou não der a satisfação, o resultado para o teu cliente, ele não volta mais. Vai ser muito difícil você resgatar. E nós vimos aqui que realmente é um caso de sucesso, porque já vem de pai para filho, né? De avô para pai, para neto, e que mudou até nome de agência, houve toda essa história de mudança, de venda de algumas empresas e até chegar na classe Maturismo, que está hoje no mercado. Né? E essa última pergunta que eu fiz foi exatamente no sentido de saber, com toda essa tecnologia que existe hoje na internet, cada um compra passagem onde quer, vai e tal, como é que ficaria esse ramo de trabalho? E você mostra que isso ainda está bastante atuante e tem espaço para todos. Eu queria te agradecer pela participação aqui nesse momento. E esse registro vai ficar para a posteridade aí, para os nossos alunos atuais, futuros administradores, pesquisadores no futuro que possam ver esse podcast nosso, que nós chamamos de Ancast, para ver como é que foi esse trajeto da administração do Maranhão, essa sua experiência com a implantação do Conselho Regional de Administração aqui no Maranhão, vindo de uma seccional que tomava conta, era sede no Ceará, envolvendo Piauí e Maranhão, e a partir de até foi uma ação estratégica, né, pelo que você contou, de duas facções no momento de eleição no Ceará, se aproveitou esse momento, apostaram na oposição e na situação, e os dois se comprometeram a trazer o assunto para cá, e com a ação da Josélia, como você falou, quer dizer, conseguimos trazer, porque de certa forma isso é poder, também mostra que é perda de receita, né, para o Ceará, e uma receita que ficaria só no Maranhão. Quer dizer, isso tudo tem a ver com poder, com interesses e tal, e foi um aspecto muito interessante na jogada de mestre, né, que na verdade as pessoas do Maranhão na época acabaram fazendo, pensando até estrategicamente que poderia acontecer isso ou não, quer dizer, de certa forma aconteceu e foi proveitoso para os administradores do nosso estado. É importante até reforçar que dois grupos que estavam, quer dizer, um grupo que estava alinhado, de repente se dividiu em apoio. Na verdade, não foi nem planejado isso, foi mesmo uma questão de que foi um momento, uma parte do grupo acreditava mais naquele e a outra parte estava apostando naquele que nos procurou inicialmente para fazer
uma proposta que ganhando a liderança ia nos ajudar a trazer. E o interessante é que o grupo perdedor da eleição, né, naquele momento, aproveitou o resto de tempo que tinha para trazer a solução. Isso, com o empenho da Josélia, que a gente já falou aqui, mas o mais importante que eu queria ressaltar agora no final, porque essa outra parte até já tinha sido dita, é que, passada essa fase, esses dois grupos que se dividiram no momento daquela eleição, depois estavam juntos, trabalhando no conselho, de uma forma ou de outra. Em prol da categoria. Em prol da categoria. Administrador Seu, também agradeço a sua presença aqui no nosso Ancast, que é o podcast da Academia Maranhense de Administração, com suas contribuições. A academia está de portas abertas, suas contribuições foram bastante relevantes para esse trabalho que nós estamos desenvolvendo com esse grupo, que a gente chama de G22 nesse primeiro momento. São 22 acadêmicos que estão aí trabalhando no resgate da história da administração no Maranhão. Já agradeço a oportunidade. Sucesso, continuidade, sucesso aí na Graça Matriz. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, só finalizando, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Foi um prazer realmente estar aqui com todos vocês e participando dessa conversa agradável.